Será que o seu filho tem autismo? Olá, mamãe, olá, papai, tudo bem? Sou a fonoaudióloga Cremilda e hoje estou aqui novamente para a gente continuar a nossa conversa sobre o autismo. No vídeo anterior, nós falamos sobre alguns comportamentos muito estranhos, atípicos, que podem levar a gente a pensar que a criança pode ter autismo, ok? Então, em primeiro lugar, não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, com todos os familiares que conhecem seu filho, outros familiares que você acha que precisam conhecer alguma coisa sobre o autismo. Enfim, curta, compartilhe e se inscreva no canal para você ser notificado cada vez que vídeo novo surgir. Toda semana, toda segunda-feira, 20 horas, está saindo um novo vídeo do canal. Quais os outros comportamentos que podem sugerir o autismo? Os comportamentos que nós não falamos ainda, e nós vamos continuar a falar agora, têm que ser persistentes, para que levem a gente a pensar que eles possam ser características de autismo, ok? Então preste bem atenção, observe bem o seu filho, para que você perceba se aquele comportamento estranho é persistente, ou seja, aquele comportamento que surge uma vez e nunca mais aparece, não está valendo como suspeita de autismo, ok? Uma demora muito grande para falar. Então é aquela criança que você espera que ela já esteja falando e que você está estimulando. E que você, que já deve ter assistido aos nossos outros vídeos sobre a fala infantil, está fazendo tudo o que te compete para estimular aquela criança a produzir sons, está elogiando, está batendo palma, está dando carinho, está conversando com ela, está falando, fazendo ela olhar na sua boca, mas essa criança mesmo assim parece não tomar conhecimento e não fala. Ou então ela aprende, entre aspas, uma palavra, fala uma vez sobre uma situação completamente inesperada, fora do contexto. Por exemplo, ela chega uma vez, ela fala papá e nunca mais ela fala. Aí passa semanas, você tenta fazer ela falar de novo e ela não fala novamente, tá? Então pode ser que essa criança tenha autismo. Outra coisa, ligada a essa demora para falar, a criança fala, desenvolve, só que quando ela se refere a ela se refere a ela mesma na terceira pessoa, como se ela não fosse ela mesma. Então, se ela se chama Rafaela, por exemplo, se você chama de Rafa, porque ela é Rafaela, ela vai dizer, a Rafa quer comer. Ela fala comer, ela fala quer, ela fala a frase completa, só que ela é incapaz de usar essa linguagem e demonstrar a compreensão de que a Rafa quer comer é ela mesma e que ela deveria dizer, quero comer, mamãe. Mas não, ela diz, a Rafa vai tomar banho, a Rafa vai dormir, a Rafa quer comer. Então ela se refere a ela mesma em terceira pessoa, como se ela fosse uma outra pessoa. Então, esse comportamento é muito atípico, faz a gente suspeitar de autismo, tá? Como eu disse para você mamãe, para você papai, o diagnóstico só pode ser fechado por uma equipe de profissionais. É multiprofissional. E é claro que o neuropediatra ou o pediatra mesmo vai pedir para você muitos exames, inclusive exames de sangue, de imagem, mas esses exames vão servir para que seja descartada a possibilidade de outro problema biológico que não seja o autismo. O autismo só é diagnosticado em função de um conjunto de sintomas persistentes, de comportamentos persistentes, somado ao fato de não ser uma outra doença que pode provocar aqueles mesmos sintomas. Então, outras doenças podem ser diagnosticadas, inclusive a apraxia de fala pode ser diagnosticada por exames.
O autismo não. É, como eles dizem, um diagnóstico de exclusão. Exclui todas as outras possibilidades, mais os comportamentos estranhos, e aí você chega à conclusão que seria um transtorno persistente de desenvolvimento neurobiológico chamado autismo, tá? A palavra autismo significa dentro de si, a incapacidade de sair de dentro de si para se relacionar com o mundo. Literalmente seria isso que significaria a palavra autismo. Mas voltando aos comportamentos, a demora para falar não é o último. Uma birra extrema, uma crise de choro, uma crise de agressão. A criança com autismo raramente agride outras pessoas, mas ela se autoagride. E por um motivo aleatório. Muitas vezes uma mudança de rotina que você fez na vida dela, uma rotina, digamos, no dia que ela come em determinado horário, daí naquele dia não deu para comer naquele horário, você vai fazer outra coisa naquele horário. E a criança espera a rotina dela rígida. A criança com autismo, ela tem um comportamento rígido e uma rotina rígida. Ela tem necessidade de se apegar à rotina. E quando essa rotina é quebrada sem que seja avisado a ela, sem que seja preparado o espírito dela, digamos assim, ela desorganiza e nesse momento ela entra em crise. E aí ela tem um comportamento que parece uma birra, só que é um comportamento extremo. Um comportamento em que ela pode chorar, ela pode gritar, ela pode bater a cabeça na parede, ela pode puxar os próprios cabelos, ela pode se beliscar, enfim, ela tem comportamentos de autoagressão muito fortes. E ela sofre extremamente com aquela mudança da rotina. Não é um comportamento para chamar a tua atenção. Ela realmente está sofrendo aquela desorganização cerebral, que faz com que ela se agrida, porque ela se desorganiza e não sabe o que fazer. E aí ela entra em crise. O sétimo comportamento é um apego muito grande, exagerado a objetos. É aleatória a escolha dos objetos. A criança elege determinado objeto e sem aquele objeto, ela não pode ficar. Ela tem que levar aquele objeto em todos os lugares que ela vai. Mas esse apego é tão extremo que se ela estiver num lugar estranho, ou numa visita, ou mesmo na escola, ou na casa de um amiguinho, e estiver sem esse objeto, e você não tiver providenciado para ela levar, ela vai entrar em crise, porque ela é muito apegada àquele objeto. A criança tem um apego e uma relação com o objeto como se esse objeto fosse um animal, um ser vivo, uma pessoa. Esse apego com ela é um apego patológico, esse apego dessa criança é um apego patológico, né? Não é um apego normal, é um apego exagerado, como ninguém tem com objeto nenhum. Você muitas vezes diz, eu gosto muito desse brinco, eu não saberia viver sem ele. Mas se você não puder pôr o brinco, você não vai entrar numa crise, né? Você não vai estragar teu dia só porque o teu brinco, não é possível você usar aquele brinco por algum motivo. A criança não, a criança portadora do autismo, ela entra em crise, ela se desorganiza, ela não consegue trabalhar com a sua emoção, com a sua frustração, por ela não estar com aquele objeto em mãos, ok? E o oitavo comportamento, que é o último desses que nós estamos falando, esses são os principais, claro que como a criança que tem autismo, né? Ela é uma criança muito complexa e todas as crianças que têm autismo são diferenciadas uma da outra, então outros comportamentos podem aparecer em uma criança, mas não em outra. Mas esse oitavo comportamento aparece em muitas crianças, tá? É uma extrema rejeição a alguns alimentos. Então é uma criança que não suporta determinado alimento. E não adianta você querer forçar a criança porque ela não tolera. E se você quiser insistir e quiser forçar a criança e dar aquele alimento para ela, se ela não cuspir o alimento, se ela comer esse alimento,
ele vai voltar, ela vai vomitar esse alimento, porque o organismo dela rejeita aquele alimento. Isso é ligado muitas vezes à extrema sensibilidade sensorial que a criança com autismo tem. Então, a criança portadora de autismo, ela tem uma sensorialidade diferente das crianças comuns, diferente das pessoas comuns. Ela é muito mais sensível, assim como ela é muito mais sensível a sons, ela também vai ser muito mais sensível ao toque do alimento, à textura do alimento, ao sabor do alimento, ao cheiro do alimento, à própria visão do alimento. Então, a criança muitas vezes pode ter rejeição. Uma criança pode ter rejeição, por exemplo, à carne. A outra criança pode aceitar bem a carne, mas ela vai ter rejeição a uma fruta, de uma determinada fruta. Ela não vai suportar, e se você insistir com ela e conseguir convencê-la, ela pode até vomitar. É um comportamento muito estranho mesmo, é muito exacerbado esse comportamento, muito exagerado mesmo, mas não são todas as crianças com autismo que apresentam o que a gente chama de seletividade alimentar. Então, muitas vezes são crianças que têm tanta sensibilidade à textura do alimento, ao sabor do alimento, ao cheiro do alimento, que elas acabam ficando seletivas demais. Então, isso vai comprometer, com certeza, a nutrição da criança, porque elas vão acabar sendo crianças que comem apenas 3, 4 tipos de alimentos só, e outros alimentos acabam não sendo aceitos pela criança. Então, essa criança que tem essa rejeição a alimentos, né, que não são todas as crianças com autismo que têm, como também nem todas as crianças que têm rejeição a algum alimento têm autismo. Tá? E isso é uma coisa muito exacerbada mesmo, precisa ser alguns alimentos, não um só, mas alguns alimentos, e precisa ser uma coisa que você já tenha tentado de tudo e não tenha conseguido. Tá? Aquelas tentativas normais que as mães fazem, né, para fazer a criança comer, e mesmo assim a criança não aceita e parece que o organismo da criança não trabalha com aquele alimento. Né? Então, as crianças que têm essa rejeição a alimento, a alguns alimentos, a seletividade alimentar, elas podem ter autismo. Claro que isso tudo é trabalhável. Todos esses comportamentos são trabalháveis, ok? Então, mamãe, se o seu filho está apresentando algum desses comportamentos, você pode começar a pensar realmente que possa ser autismo, tá? Não feche nenhum diagnóstico na tua cabeça. Fique com a tua mente aberta, continue a estimular o teu filho, continue a dar chance para ele e pense sempre, o seu filho é o seu filho, é a sua criança, é aquela pessoinha que veio ao mundo com amor e por amor. Você vai receber o teu filho, ou recebeu o teu filho, com o maior carinho. Você vai continuar tendo o mesmo carinho por ele. Ele pode ter um problema, com certeza ele tem um problema. Pode ser que seja o autismo e pode que não seja, ele precisa ser melhor avaliado, ok? Então era isso que a gente tinha para falar hoje, pincelando rapidamente para clarear um pouquinho na cabeça da mamãe, na cabeça do papai, para que vocês não desconfiem assim tão rapidamente de uma patologia tão séria quanto o autismo. É preciso observar bem, é preciso observar melhor, e se você não chegar à conclusão, que com certeza você não vai chegar a uma conclusão, procure os profissionais adequados que vão avaliar o seu filho, que vão poder fechar esse diagnóstico de autismo, ou então chegar à conclusão de que é um atraso de linguagem, não um autismo, tá? Então, o mais importante de tudo é observar bem, é ficar atento, atenta e não parar de estimular o seu filho, não parar de receber o seu filho como uma criança com autismo ou sem autismo, ele continua sendo uma criança com desejos, com necessidades, com possibilidades, com potenciais de desenvolvimento. Não se esqueça que o autismo não é o fim da linha.
Autismo é uma patologia como outra qualquer, pode ser trabalhada e pode ser conduzida, a pessoa que tem autismo pode ser conduzida na vida de forma a se tornar feliz, independente e poder trabalhar com as possibilidades e as necessidades de interação social e linguística do ambiente onde ela vai viver, ok? Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal para que você seja notificado e não perca nenhum dos outros vídeos que vão surgir a partir de agora. Espero vocês no nosso próximo vídeo, ok? Tchau!